Oi, tudo bom? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre o surdo na Idade Moderna. Esse é um período importante para a história do surdo. Mas para falar sobre este tema, vamos conversar com um historiador, que ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o surdo nessa época que começou a tentar integrar a criança surda na sociedade. E para entender um pouco melhor, vou chamar agora o Vicente Strotti para conversar com a gente. Vicente? É assim que se pronuncia? Não. É Vincent. Eu sou de origem americana. Hoje no tema O Surdo na Idade Moderna, vamos falar sobre diferentes historiadores. E qual deles vamos começar? Para mim, um dos pioneiros foi Jerônimo Cardano. Ele era uma grande mente italiana, astrólogo, matemático, médico. A questão, seu primogênito era surdo. Então, após várias pesquisas, ele afirmou que os surdos sim podiam aprender, já que a escrita simbolizava os sons da fala e dos pensamentos. Eu pesquisei em vários livros e acabei encontrando o nome Pedro Ponce de León. Onde é que ele entra na história? Os dois eram contemporâneos, mas Ponce vivia em um monastério na Espanha. Lá, através do voto de silêncio, eles usavam sinais rudimentares para poder se comunicar. Podia não haver voz, mas eles tagarelavam pelos dedos. Eram monges e não eram bobos. Uma coisa curiosa também da época é que as famílias espanholas praticavam o incesto, o que ocasionava muitos descendentes surdos, né? O que aconteceu foi que dois desses foram até ele e juntos eles criaram a linguagem de sinais. Ponce de León foi uma pessoa muito importante, pois ele acabou provando que o surdo era capaz. E ele acabou dando aula para vários alunos, onde eles foram mestres em filosofia, matemática e em diversos outros tipos de ciências. Outro espanhol foi o padre Juan Pablo Monetti. Filósofo e soldado a serviço secreto do rei, é considerado um dos primeiros educadores dos surdos, já que ele criou um tratado dos surdos mudos que sistematizava o alfabeto. Interessante. Foi editado na França com o nome de Redação de Letras e Artes para ensinar os mudos a falar. Ele acreditava que para o surdo, o mudo, conseguir se comunicar, ele devia trocar a fala por uma forma visível. A leitura labial é importante até nos dias de hoje, mas com quem é que começou isso? Como é que ela foi originada? Isso começou com Van Helmont, um holandês. Ele acreditava que a língua hebraica era muito boa para praticar a oralização do surdo, já que ela indicava a posição da laringe e da língua na hora da fala. Helmont começou com a leitura labial e depois ela foi aperfeiçoada por Johann Conrad Ammann. Ele foi um médico educador e aperfeiçoou a leitura labial através de espelho e tato, porque assim ele conseguia sentir as vibrações da laringe. Ele acreditava que o uso da língua de sinais acabava atrofiando a mente. Então, para utilizar a aquisição da fala, ele acabava usando o paladar. Já lá na terrinha, tivemos Jacob Rodrigues Pereira, que foi um educador de surdos português, que por mais que fosse fluente na língua de sinais, defendia viamente a oralização. Então, o foco do seu trabalho era, na verdade, a desmotivação através da visão. Mas ele era uma figura polêmica, né? Sim, de fato. Muitos colocavam em xeque o seu método, já que não viam verdade naquilo, pois a maioria de seus alunos não eram totalmente surdos, o que facilitava a oralização. Boa parte da acadêmica também acreditava que a escrita não era uma forma de inserção na sociedade, e sim só uma troca da fala pela escrita. Ainda nessa aula polêmica, algumas pessoas eram interessadas nos surdos abastados, porque eles tinham muito dinheiro. Thomas Brennerhood era um deles. Ele defendeu a língua de sinais feita com as duas mãos, que é usada até hoje na Terra da Rainha. Também seus alunos aprenderam através da leitura labial e também do alfabeto digital. Outras escolas mantinham este mesmo método, e como era um método controlado pela família dele, então eles acabavam mantendo em segredo para garantir o monopólio.
Uma história que adoro contar sobre Braidwood é que um de seus discípulos ensinava o método, né? Passava o método à frente. Mas ele tinha que manter em segredo e, além disso, pagar metade do que ganhava ao seu mestre. Uma vez, Thomas Gallaudet, se não me engano é seu nome, um educador ouvinte que vinha dos Estados Unidos, queria levar o método para o outro lado do Atlântico, para seu país. Mas o que acontece é que o discípulo foi leal e não aceitou a proposta. E Lepé, qual foi a sua importância? Charles Michel Lepé, se o meu francês a pronúncia não tiver um pouco enferrujado, é o pai dos surdos, né? É o mais importante deles, já que se dispôs de bom grado a aprender a língua de sinais, né? A linguagem ali naquela época, como era ainda considerada, para se comunicar. Ele foi também o primeiro a criar uma escola pública em Paris para eles, né? O Instituto Nacional de Surdo-Mudo. Ele também tinha grande interesse em ensinar a religião aos surdos, né? Transmitir os conhecimentos sagrados. Sua maior aplicação, com certeza, foi a verdadeira maneira de instruir os surdos mudos. Então agradecemos por sua participação e você contribuiu bastante para a aula de hoje. Eu agradeço pelo convite, né? Quando precisarem de mim, é só me contactar. No século XVIII foi o momento mais próspero, porque foi neste período que foi fundado várias escolas. Além disso, a língua de sinais começou a ser importante, pois fez com que os surdos conseguissem trabalhar. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só chamar.